Bem-vindos ao Giro Cripto. Vamos fazer uma retrospectiva de todas as notícias importantes do mês de abril. Conferir como estava precificado o Bitcoin no começo do mês e agora no fechamento do mês. No dia 1º de abril, o Bitcoin fez a abertura do dia precificado em $82.537. Ao longo do mês, chegou a ser precificado em $74.434, menor valor desde o dia 4 de novembro do ano passado. Após algumas semanas, recuperou a força compradora, retomando o viés de alta. E ontem tivemos a vela de fechamento nos $94.181, uma alta de praticamente $20 mil considerando o valor mais baixo do mês até o fechamento. O que você espera para o mês de maio? Deixe nos comentários. A seguir, as notícias que tiveram impacto no mercado cripto. O Conselho Monetário Nacional do Brasil proibiu fundos de pensão de investir em criptomoedas como Bitcoin por meio da Resolução 5.202/2025, citando riscos elevados. A medida afeta entidades que gerem as aposentadorias. Diferente dos Estados Unidos, onde fundos começam a explorar cripto via ETFs, o Brasil veta essa exposição, mas flexibiliza regras para imóveis. A decisão, parte da agenda de reformas financeiras, busca segurança na gestão de recursos, alinhando-se a novas regulamentações do setor. Por Caio Jobim, do Cointelegraph. Larry Fink, CEO da BlackRock, alerta em sua carta anual que o Bitcoin pode substituir o dólar como moeda global. Ele vê a criptomoeda como proteção contra a inflação e aposta na tokenização para democratizar finanças, mas teme que sua estabilidade ameace a economia dos Estados Unidos. Fink reconhece o risco à TradFi e ao dólar no comércio mundial. Sem solução clara, ele reflete o dilema entre inovação e preservação do sistema financeiro tradicional, com o Bitcoin ganhando força como reserva de valor. Matéria de Maicon Henrique do Bit Notícias. Joeliton Vargas Moraes, indígena Cocama, criou o site Icabem, que usa blockchain para proteger a cultura de artesãos e repassar 10% das vendas diretamente a eles. O projeto ganhou R$1 milhão no Elos da Amazônia, do IDESAN, para a expansão, com apoio da SUFRAMA e do governo federal. A iniciativa, destaque no Globo Rural, mostra o avanço das criptomoedas entre indígenas brasileiros que buscam inovação, apesar dos desafios. Por Gustavo Bertolucci, do portal Livecoins. O estado de Kentucky retirou seu processo contra a Coinbase, juntando-se a Vermont e Carolina do Sul na decisão. A ação estava relacionada ao programa de staking da exchange e faz parte de uma série de processos movidos por reguladores estaduais desde 2023. Apesar disso, 7 estados ainda mantêm ações contra a Coinbase. A mudança ocorre em meio a um recuo da SEC em casos contra empresas cripto e a criação de uma força-tarefa para revisar a regulamentação do setor. Matéria de Jody McDonald do Cointelegraph. A GameStop anunciou a captação de $1,5 bilhão por meio de notas conversíveis e usará parte do valor para comprar Bitcoin, transformando sua tesouraria em ativos digitais. As notas vencem em 2030 e não pagarão juros. Apesar do entusiasmo inicial, as ações da empresa oscilaram fortemente, refletindo incertezas no mercado. Com essa estratégia, a GameStop segue os passos de outras empresas que adotaram o Bitcoin como reserva financeira, buscando diversificar seus ativos e atrair novos investidores. Por Carlos Schwab, do Bit Notícias. A BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, recebeu aprovação da FCA para operar com criptomoedas no Reino Unido. A licença permite que a empresa ofereça serviços relacionados a ativos digitais no país, expandindo sua atuação no mercado europeu. A aprovação vem após o lançamento do iShares ETP, já um sucesso nos Estados Unidos. A entrada da BlackRock reforça a institucionalização do Bitcoin e pode atrair novos investidores. Com regulamentação avançando, o mercado cripto ganha mais segurança e liquidez. Matéria de Diego Vieira do Criptofácil. O PayPal adicionou suporte para Solana e Chainlink nos Estados Unidos, permitindo que mais de 200 milhões de usuários comprem e vendam essas criptomoedas diretamente na plataforma. A notícia impulsionou os preços dos tokens, que subiram 1,8% e 2,5%.
A demanda crescente pela Solana tem causado congestionamentos na rede, o que impulsiona projetos como a Solaxi, SolX, uma solução de segunda camada para melhorar a escalabilidade. Com o avanço da adoção, o ecossistema cripto segue em expansão. Matéria de Luciano Rocha, do Criptofácil. A Câmara dos Estados Unidos aprovou o Stable Act, projeto que cria regras para emissores de stablecoins, exigindo transparência sobre reservas e padrões similares aos bancos. Com 32 votos a favor e 17 contra, o texto agora segue para o plenário. A medida, apoiada por republicanos e alguns democratas, busca garantir estabilidade no setor financeiro digital. Enquanto críticos apontam riscos políticos, o governo Trump acelera a regulamentação cripto, visando aprovar novas leis ainda no primeiro semestre. Por Carlos Schwab, do BitNotícias. O Santander marcou presença no evento Merge Buenos Aires, debatendo o futuro das criptomoedas na Argentina. No painel Argentina, a próxima capital Web3, Mauro Givenali destacou que 20% da população já usa criptoativos e que o setor cresce rapidamente. O banco apoia a regulamentação e vê potencial para impulsionar o mercado. Já Sebastián Rezano, da Mastercard, afirmou que a entrada dos bancos pode acelerar a adoção institucional. Segundo Givenali, os bancos podem até triplicar o valor do mercado cripto. Por Gustavo Bertolucci, do portal Livecoins. A China impôs tarifas retaliatórias sobre todos os produtos dos Estados Unidos, elevando as tensões comerciais após a decisão de Trump de aumentar impostos sobre produtos chineses. Com isso, os futuros do S&P 500 e Nasdaq caíram mais de 2%. O Bitcoin também sentiu o impacto, recuando para $83 mil após atingir 84.600. Analistas alertam para o impacto global da medida. Matéria de Omkar Godbole, do CoinDesk. A CVM suspendeu a oferta da criptomoeda ligada a Eike Batista, por considerar a divulgação uma tentativa ilegal de atrair investidores brasileiros com promessas enganosas de lucro. Segundo o órgão, o projeto viola regras ao ofertar contratos com retorno financeiro sem autorização. A equipe de Eike diz que a pré-venda é internacional e sem foco no Brasil, mas a CVM vê alcance nacional na propaganda e alerta para sanções caso a ordem seja desrespeitada. Por Maicon Henrique, do BitNotícias. O deputado Eros Biondini, do PL de Minas Gerais, defendeu seu projeto de lei que propõe uma reserva soberana de Bitcoin no Brasil, destacando que a pauta não deve ser ideológica, mas sim de soberania nacional. Em eventos sobre stablecoins, ele alertou sobre o risco do Brasil perder protagonismo por causa da burocracia. Ele afirmou contar com o apoio de um grupo de estudos, incluindo o chefe de gabinete de Alckmin, Pedro Guerra, para acelerar a compreensão da proposta pelo governo. Matéria de Gustavo Bertolucci, do portal Livecoins. A taxa de hash do Bitcoin ultrapassou 1 zettahash por segundo pela primeira vez, marcando um novo recorde histórico. O feito destaca o aumento massivo no poder computacional da rede, tornando-a mais segura e descentralizada. O crescimento é impulsionado por mineradoras comerciais, mesmo em meio à queda do preço do BTC e temores de recessão. Apesar das variações entre rastreadores, o marco representa um salto de 1000 vezes desde 2016. Matéria de Braden Lindria, do Cointelegraph. A Tether estuda lançar uma nova stablecoin voltada ao mercado dos Estados Unidos, após a SEC afirmar que essas moedas devem ter lastro em ativos de baixo risco e alta liquidez. O CEO Paolo Ardoino destacou que o USDT seguirá forte nos mercados emergentes. A SEC também declarou que stablecoins não são valores mobiliários, mas exigem regras específicas. A rival USDC busca abrir capital, enquanto a Tether reforça que não precisa seguir esse caminho. Por Henrique HK, do portal Livecoins. Hackers ligados à Coreia do Norte intensificam ataques cibernéticos na Europa, segundo o relatório do Google Cloud. Disfarçados de desenvolvedores de TI, infiltram-se em empresas de blockchain, com foco na rede Solana, para roubar dados e financiar o regime. Usam identidades falsas e atuam com alta sofisticação técnica, criando até apps com IA.
O relatório alerta para os riscos em ambientes com uso de dispositivos pessoais e reforça a necessidade de reforço na segurança de contratações remotas. Matéria de Diego Vieira, do Criptofácil. A Suécia pode incluir o Bitcoin em sua reserva cambial. O deputado Rickard Nordin formalizou um pedido ao parlamento questionando se o governo está preparado para considerar o BTC como parte das reservas internacionais. Ele menciona exemplos como El Salvador e defende que ativos digitais devem ser levados em conta na política financeira. A ministra das Finanças ainda não respondeu, mas o debate já marca um avanço na discussão institucional sobre criptomoedas na Europa. Matéria de Livecoins. Em 2025, ações de mineradoras de Bitcoin desabam 12 bilhões de dólares, mesmo com o BTC estável acima dos 65 mil. Empresas como Riot e Marathon registram quedas de 2 dígitos, rompendo a histórica correlação com o Bitcoin. O setor sofre com o halving, altos custos e incertezas políticas. Enquanto isso, ETFs ganham força e atraem investidores. A divergência pode indicar desafios estruturais, lembrando movimentos de queda anteriores no mercado cripto. Por Maicon Henrique, do BitNotícias. A CBOE Digital pretende lançar um novo contrato futuro de Bitcoin no dia 28 de abril, dependendo da aprovação regulatória. O derivativo será liquidado em dinheiro e baseado no índice XBTF, equivalente a 1/10 do índice FTSE Bitcoin. A iniciativa surge em meio à crescente demanda institucional por produtos cripto-regulados, oferecendo novas ferramentas de exposição e gestão de risco no mercado. Se aprovado, o novo derivativo deve ampliar o acesso e fortalecer o mercado de Bitcoin nos Estados Unidos. Por Helene Brown, do CoinDesk. Em resposta às tarifas dos Estados Unidos, a China anunciou uma tarifa de 84% sobre produtos americanos a partir de 10 de abril de 2025. Pequim acusa Washington de intimidação econômica e pede o fim das práticas erradas. A tensão comercial entre as duas potências abalou os mercados globais e o Bitcoin caiu abaixo dos 76 mil dólares. Por James Van Straten, do CoinDesk. A BlackRock firmou parceria com a Anchorage Digital para ampliar seus serviços de custódia de ativos digitais. A aliança permitirá acesso a soluções como staking e liquidação on-chain, fortalecendo a atuação da gestora no mercado cripto. A BlackRock já lidera com o maior ETF de Bitcoin do mundo e diversifica seus parceiros de custódia, incluindo a Coinbase. A estratégia visa atender à crescente demanda institucional, mesmo em meio à volatilidade de 2025. Matéria de Carlos Schwab, do BitNotícias. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos encerrou a divisão NCET, criada em 2022 para fiscalizar o setor cripto, sinalizando o fim da chamada guerra contra as criptomoedas. A nova diretriz foca em processar indivíduos que causam prejuízo a investidores e não plataformas ou carteiras offline. A mudança reflete a política de Trump, que se comprometeu a apoiar a indústria. Enquanto ações caem, o Bitcoin vem sendo visto cada vez mais como uma reserva de valor. Por Henrique HK, do Livecoins. Uma mega operação batizada de Ghost Hunters, liderada pela Polícia Civil de Santa Catarina com apoio do MJ de São Paulo e forças estaduais, mirou hackers que invadiram uma fintech em Florianópolis e causaram prejuízo de 6 milhões de reais. A ação, que cumpriu 23 mandados de prisão em 15 cidades, resultou na apreensão de criptomoedas e bens dos suspeitos. A quadrilha realizou mais de 300 transações fraudulentas. A operação reforça o combate a crimes cibernéticos e a lavagem de dinheiro no Brasil. Por Gustavo Bertolucci, do portal Livecoins. A comunidade da Aave aprovou, com 99% dos votos, uma proposta para recomprar seus tokens usando até 1,6 milhões de dólares do tesouro da DAO. A iniciativa visa valorizar o token e incentivar a participação dos detentores na governança. A recompra será feita de forma gradual, usando ferramentas DeFi para evitar distorções no mercado. Com mais de 17,5 bilhões em valor bloqueado, a Aave reforça seu modelo descentralizado, servindo de exemplo para outras DAOs em busca de sustentabilidade e engajamento. Matéria de Carlos Schwab, do BitNotícias. A Grayscale afirmou que tarifas e tensões comerciais podem impulsionar a adoção do Bitcoin no médio prazo.
Segundo o relatório, tarifas elevadas contribuem para a estagflação. Cenário negativo para ativos tradicionais, mas favorável para reservas escassas como ouro e Bitcoin. A gestora destaca que o dólar pode perder força como moeda de reserva, abrindo espaço para o BTC. Com um cenário macroeconômico instável e políticas em mudança nos Estados Unidos, o Bitcoin pode atrair mais investidores. Por Will Kenny, do CoinDesk. A tensão comercial entre China e Estados Unidos. Após Washington elevar tarifas sobre produtos chineses para 145%, Pequim respondeu elevando suas tarifas de 84% para 125%. A China afirmou que os produtos americanos não são mais comercializáveis no país e denunciou os Estados Unidos à OMC, acusando práticas unilaterais e intimidadoras. Além disso, restringiu a entrada de filmes americanos. Apesar do tom pacífico de Trump, as medidas indicam o agravamento da disputa. Matéria de Natália Largue do Valor Investe. O Museu de Astronomia e Ciências Afins, MAST, no Rio de Janeiro, promove no dia 16 de abril uma palestra sobre o uso da tecnologia blockchain na preservação do patrimônio cultural. O evento abordará a tokenização da escadaria Celaron como exemplo e discutirá como a blockchain pode garantir segurança, transparência e acessibilidade a objetos culturais digitais. A mediação será do museólogo André Andion Angulo, especialista em patrimônio e turismo sustentável, por Gustavo Bertolucci do Livecoins. A SEC dos Estados Unidos divulgou novas orientações sobre como as leis de valores mobiliários podem se aplicar ao mercado de criptomoedas. O órgão exige mais transparência das empresas, com informações claras sobre tokens, funcionamento das redes e segurança. Embora não crie novas regras, a medida reforça a fiscalização e busca tornar o ambiente mais confiável para investidores. A iniciativa é vista como um avanço rumo à regulação do setor. Por Maicon Henrique do BitNotícias. A MicroStrategy anunciou nesta segunda-feira a aquisição de mais 3.459 bitcoins entre os dias 7 e 13 de abril. O valor total investido nesta nova compra foi de aproximadamente 285,8 milhões de dólares, com um preço médio por unidade de 82.618 dólares. A empresa agora detém um total impressionante de 531.644 bitcoins, um investimento total de 35,92 bilhões de dólares, com um preço médio de compra estimado em 67.556 dólares por bitcoin. O montante foi obtido por meio de seu programa de venda de ações no mercado, que rendeu 285,7 milhões de dólares na mesma semana. A movimentação reforça a estratégia da MicroStrategy de longo prazo no mercado cripto, consolidando-a como a maior empresa detentora institucional de Bitcoin no mundo. O McDonald's rejeitou oficialmente uma proposta para investir em Bitcoin, preferindo manter o foco em seus negócios tradicionais. A SEC apoiou a decisão, permitindo que o tema seja excluído da próxima reunião de acionistas. A sugestão partiu de um think tank conservador, mas foi considerada parte das operações comuns da empresa. Assim, o McDonald's se junta a gigantes como a Microsoft na resistência ao uso de criptoativos como reserva de valor. O token OM da Mantra despencou 90% em poucas horas, provocando pânico nos holders da criptomoeda. A equipe alega que a queda foi causada por liquidações forçadas de bolsas centralizadas, e não por falhas do projeto. Mais de 50 milhões de dólares em posições foram liquidadas, com o interesse em futuros despencando. O cofundador John Mullin denunciou ações imprudentes das exchanges, enquanto a comunidade reage com desconfiança. A OKX promete investigar os dados on-chain e divulgar relatórios. As principais corretoras de criptomoedas, incluindo Binance, KuCoin e MEXC, sofreram interrupções temporárias nesta terça-feira, devido a uma falha em um data center da Amazon Web Services em Tóquio. A Binance suspendeu saques por cerca de 23 minutos para manter a segurança. KuCoin e MEXC também relataram problemas, como atrasos em transferências e falhas em gráficos. As empresas garantiram que os ativos dos usuários estão seguros e trabalham para restaurar totalmente os serviços. A Anchorage Digital, único banco cripto com carta federal nos Estados Unidos,
está sob investigação do Departamento de Segurança Interna, liderada pela Força-Tarefa Eldorado. O foco são possíveis falhas em práticas internas e lavagem de dinheiro. A empresa nega irregularidades e afirma cooperar com as autoridades. Em 2022, já havia sido cobrada por deficiências em conformidade. Mesmo assim, a Anchorage segue como líder em custódia institucional, com 50 bilhões de dólares em ativos sob gestão. A empresa internacional Visa está entrando na corrida das stablecoins ao se juntar à rede USDG, emitida pela Paxos e regulada em Singapura. Diferente de outras, a USDG divide lucros com seus parceiros, o que pode acelerar sua adoção. A Visa se une a nomes como Kraken e Anchorage Digital, ampliando o peso do projeto. A gigante competirá com rivais como PayPal, que lançou o PUSD, e a USD1, ligada a Donald Trump. A disputa reforça o dólar como principal moeda global na era digital. A Melius, empresa brasileira de cashback e serviços financeiros, marcou uma assembleia para 6 de maio de 2025 para votar a inclusão do Bitcoin em sua estratégia de tesouraria, seguindo o modelo da Strategy Buy. Se aprovado, o Bitcoin se tornará seu principal ativo, visando valorização de longo prazo. Acionistas contrários poderão vender suas ações a R$ 3,92 cada. Em março de 2025, a Melius já adquiriu 4,1 milhões de dólares em Bitcoin, apostando na valorização da criptomoeda para revitalizar seu negócio. Após o anúncio, suas ações valorizaram 18%, demonstrando forte interesse do mercado na estratégia. A Semler Scientific, empresa de tecnologia médica, planeja captar 500 milhões de dólares para ampliar seus investimentos em Bitcoin. Atualmente, detém 3.182 BTC e mantém a estratégia apesar da queda de 12% no preço no primeiro trimestre de 2025. O CEO reforçou o compromisso com a criptomoeda, mesmo após prejuízo contábil de quase 42 milhões. A empresa também firmou acordo de 30 milhões com o DOJ para encerrar investigação. Jake Gallon, fundador da Emblem Vault, relatou ter perdido mais de 100 mil dólares em criptomoedas após hackers invadirem seu computador durante uma chamada no Zoom. Os criminosos se passaram por um perfil conhecido Tactical Investing e instalaram um malware, ganhando acesso remoto à sua máquina. Apesar de usar uma carteira Ledger, os hackers conseguiram mover seus fundos. Galen alerta sobre os riscos da função de controle remoto no Zoom, ativada por padrão e deve ser desativada por segurança. Justiça condena líderes da Bryce Company. 3 líderes da antiga pirâmide financeira Bryce Company foram condenados pela justiça a mais de 170 anos de prisão por lavagem de dinheiro e operação de instituição financeira ilegal. Joel Ferreira de Souza, principal réu, pegou mais de 128 anos. A empresa prometia lucros com criptomoedas e movimentou mais de R$ 1 bilhão. 2 investigados foram absolvidos por falta de provas. Mineradoras de Bitcoin listadas em bolsa venderam 40% de seus Bitcoins em março, a maior liquidação desde outubro. O movimento reflete o aumento de custos e tarifas nos Estados Unidos, especialmente após medidas do governo Trump. Empresas priorizam liquidez para manter operações, enquanto o setor teme perder espaço globalmente para países com menor carga tributária, como a Finlândia. O Projeto 11 lançou o prêmio Q-Day, oferecendo 1 Bitcoin para quem quebrar uma chave criptográfica do Bitcoin usando um computador quântico. A iniciativa alerta para o risco da computação quântica à segurança da blockchain, com mais de 10 milhões de endereços vulneráveis. Soluções como CRAMP e CGBS foram propostas, mas exigem mudanças drásticas na rede. A Janover captou 42 milhões de dólares em uma oferta privada para adquirir tokens Solana, com apoio de investidores como Pantera Capital e Kraken Ventures. Os papéis, com juros de 2,5% ao ano e vencimento em 2030, podem se converter em ações. A empresa, que aposta na velocidade e escalabilidade da Solana, monta uma tesouraria cripto como parte de uma nova estratégia híbrida. O movimento sinaliza confiança institucional e reforça a presença da Solana no mercado corporativo. A gestora VanEck lançará em breve o ETF Node,
focado em empresas do setor de criptomoedas e blockchain. O fundo incluirá de 30 a 60 ações de companhias como exchanges, mineradoras e data centers, oferecendo exposição regulada e diversificada ao ecossistema cripto. Com isso, a VanEck reforça sua posição como referência em ETFs voltados à inovação, atendendo à crescente demanda institucional por alternativas seguras para acessar o mercado cripto. O CEO da Binance, Richard Teng, revelou ao Financial Times que diversos países estão buscando a corretora para orientações sobre regulação e criação de reservas estratégicas de Bitcoin. A tendência ganhou força após os Estados Unidos adotarem uma postura mais pró-cripto. Governos e fundos soberanos, como o Mubadala de Abu Dhabi, demonstram interesse. Teng destacou que a Binance agora possui estrutura mais alinhada às exigências regulatórias. A possível demanda institucional pode impulsionar ainda mais o preço do Bitcoin. Gary Gensler, ex-presidente da SEC, afirmou em entrevista à CNBC que o Bitcoin pode durar por muitos anos, ao contrário da maioria das criptomoedas, que, segundo ele, são movidas apenas por sentimento. Chamou o BTC de ouro digital e destacou a falta de fundamentos nos demais tokens. Gensler também comentou sobre a inteligência artificial, dizendo que ela já domina os mercados ao analisar falas de líderes em tempo real. Por Henrique HK, do Livecoins. O estado do Arizona aprovou um projeto de lei para criar uma reserva estratégica de ativos digitais, incluindo Bitcoin, stablecoins e NFTs. O fundo poderá investir até 10% do tesouro estadual e usar ativos apreendidos pela polícia. Apesar de apoio bipartidário, a governadora ameaça vetar a medida por motivos políticos. Se aprovada, a lei colocará o Arizona na vanguarda da adoção cripto entre os estados americanos. Matéria de Luciano Rodrigues, do BitNotícias. A Metaplanet comprou mais 330 bitcoins, elevando seu total para 4.855 bitcoins, avaliados em mais de 420 milhões de dólares. A empresa japonesa se consolida como a 10ª maior detentora pública de BTC. Mesmo em um cenário econômico instável, o Bitcoin superou o desempenho das ações americanas. A ANAP Holdings, também do Japão, anunciou a compra de BTC, reforçando o movimento de adoção corporativa no país. Por Shaurya Malwa, do CoinDesk. A Galaxy Digital, de Mike Novogratz, trocou cerca de 100 milhões de dólares em Ether por tokens da Solana. Dados on-chain revelam a movimentação nas últimas semanas, refletindo a preferência pela rede Solana, que tem se destacado em transações e uso. Segundo o Standard Chartered, o Ethereum enfrenta um declínio estrutural, e até ideias como um imposto sobre segundas camadas surgem para tentar reverter essa tendência. Por Sam Reynolds, do CoinDesk. Paul Atkins é o novo presidente da SEC nos Estados Unidos e promete modernizar a regulação dos criptoativos. Ele defende regras claras e fim da abordagem judicial usada anteriormente. Com uma força-tarefa liderada por Hester Peirce, a agência já revogou diretrizes e abriu diálogo com o setor. A mudança indica um novo ciclo para a relação entre o mercado cripto e a regulação americana. Por Maicon Henrique, do BitNotícias. Empresas brasileiras como Nubank e do grupo UOL estão abrindo vagas na área de blockchain. O Nubank procura um engenheiro líder em segurança de cripto, enquanto a Compass UOL busca um desenvolvedor full stack Web3. As oportunidades, todas remotas, mostram o avanço do setor no país e o interesse das grandes companhias em expandir suas equipes com foco em tecnologia descentralizada. Matéria de Gustavo Bertolucci, do Livecoins. O Itaú passou a oferecer negociação de Solana, USDC e Ripple diretamente em seu aplicativo. A novidade amplia o portfólio cripto do banco, que já incluía Bitcoin e Ethereum. As operações, a partir de R$ 10, têm taxa única de 2,5% e acontecem em ambiente seguro e intuitivo. Com a inclusão dos novos ativos, o banco reforça sua presença no setor e amplia a concorrência com exchanges e fintechs. Por Maicon Henrique, do BitNotícias. Em audiência no Senado, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, destacou o Drex, a versão digital do real, como projeto prioritário. Segundo ele, a nova infraestrutura pode reduzir o custo do crédito no país.
junto com ferramentas como o Pix parcelado. Embora o tema não tenha sido amplamente debatido na reunião, Galípolo afirmou que o Drex será uma base tecnológica para tokenização e garantias inteligentes. Por Gustavo Bertolucci, do Livecoins. A mineradora de Bitcoin, Riot Platforms, garantiu uma linha de crédito de $100 milhões com a Coinbase Credit. O empréstimo, lastreado em parte das reservas de BTC da empresa, terá juros mínimos de 7,75% ao ano e prazo de 364 dias. A Riot usará os recursos para a expansão e iniciativas estratégicas, evitando a emissão de novas ações. A empresa possui mais de 19 mil bitcoins, avaliados em $1,8 bilhão. Por Francisco Rodrigues, do CoinDesk. A startup Tel arrecadou $20 milhões em rodada, liderada pela HackVC e Antos Capital. Fundada por ex-traders da Optiver e IMC, a empresa permite que investidores de varejo depositem ativos em cofres com estratégias avançadas de negociação. A plataforma opera em rede própria de validadores, conectando exchanges centralizadas e descentralizadas. Investidores incluem nomes ligados a Citadel, Jane Street e JP Morgan. Por Francisco Rodrigues, do CoinDesk. O ETF de Bitcoin da BlackRock, o IBIT, registrou entrada líquida de $643 milhões em um único dia e foi premiado como melhor novo ETF e melhor produto cripto do ano. Com mais de 53 bilhões em ativos, o fundo se consolida como principal porta de entrada regulada para o Bitcoin. Em abril, os ETFs de Bitcoin à vista ultrapassaram $917 milhões em fluxos, revelando o forte apetite institucional, mesmo em meio à volatilidade. Por Carlos Schwab, do BitNotícias. Jack Mallers, CEO da Strike, lançou a 21 Capital com 42 mil BTC, tornando-a a terceira maior detentora corporativa da moeda. Apoiada por Tether e SoftBank, a empresa visa maximizar a exposição direta ao Bitcoin. Em paralelo, a Kraken adquiriu a NinjaTrader, reforçando a união entre cripto e finanças tradicionais. Os movimentos mostram como o Bitcoin está se tornando peça-chave no sistema financeiro global. Por Ronan, do Livecoins. O Japão iniciou conversas para criar uma reserva estratégica de Bitcoin, seguindo exemplos como o dos Estados Unidos e de El Salvador. O impulso veio após a conferência Bitcoin Tóquio 2024, onde foi revelado que o país ainda não possui BTC em seu tesouro. A empresa Metaplanet, que já valorizou 1.760% desde abril de 2024, após investir em Bitcoin, serve de inspiração. A dívida pública alta e a desvalorização do iene também motivam a busca por ativos mais sólidos. Por Henrique HK, do Livecoins. El Salvador continua acumulando Bitcoin com sua política de 1 Bitcoin por dia, iniciada em 2022. O país já soma mais de 6.157 Bitcoins, avaliados em $577 milhões. O presidente Nayib Bukele mantém a estratégia como forma de criar reservas de longo prazo, atrair inovação e tornar a economia menos dependente de instituições tradicionais. Desde 2021, o Bitcoin é moeda oficial no país. Por Maicon Henrique, do BitNotícias. A ARK Invest revisou suas projeções para o Bitcoin em 2030, estimando um valor entre $500 mil e impressionantes 2,4 milhões. A análise leva em conta o crescimento da adoção institucional, o uso como ouro digital e a redução na oferta ativa da moeda. O declínio dos saldos em exchanges reforça o sentimento de longo prazo entre investidores, com a moeda se valorizando e sendo retirada para carteiras privadas. Por James Van Straten, do CoinDesk. Os ETFs americanos de Bitcoin registraram $3 bilhões em entradas na semana, refletindo um otimismo renovado. O Bitcoin subiu 10,3% e ultrapassou Google e Amazon em valor de mercado. Mudanças regulatórias do Fed, FDIC e OCC também ajudaram a fortalecer o cenário, enquanto novas empresas seguem a estratégia da Strategy Buy para adotar o BTC. Por Henrique HK, do Livecoins. A plataforma de DeFi Loopscale, da Solana, foi alvo de um ataque que causou a perda de $5,8 milhões em ativos. Apesar do impacto, algumas funções já foram reabilitadas.
O ataque evidencia a fragilidade de novos modelos DeFi e reforça a urgência de auditorias mais rigorosas em um ano onde hackers já roubaram mais de 1,6 bilhão. Por Carlos Schaub, do BitNotícias. Após o fim da batalha da Ripple com a SEC, a ProShares lançará 3 ETFs rastreados por XRP, incluindo opções de alavancagem e venda a descoberto. A novidade reforça o crescimento do XRP no mercado regulado dos Estados Unidos, acompanhada pelo lançamento de futuros de XRP na CME Group, previsto para o próximo mês. Por Shaurya Malwa, do CoinDesk. A Coinbase Asset Management lança, em 1º de maio, um fundo de rendimento em Bitcoin para investidores institucionais fora dos Estados Unidos. O produto visa retornos entre 4% e 8% ao ano, inicialmente com lucros obtidos por meio da negociação de base, estratégia que explora a diferença entre os preços à vista e futuros do Bitcoin. No futuro, empréstimos e opções serão incorporados. A proposta lembra a antiga BlockFi, mas com menor risco. Por Helene Brown, do CoinDesk. A OneInt, agregadora de DEX, anunciou sua integração com a blockchain Solana, permitindo negociações de mais de 1 milhão de tokens nativos com taxas mínimas e alta velocidade. A empresa também trabalha em swaps entre redes baseadas em Solana, promovendo a interoperabilidade sem abrir mão da autocustódia. A Solana, por sua vez, consolida seu crescimento no DeFi com números que superam o Ethereum em volume de transações. Por Carlos Schwab, do BitNotícias. O FMI afirmou que El Salvador não está mais acumulando Bitcoin com recursos públicos, cumprindo um acordo fiscal com o fundo. Segundo o diretor Rodrigo Valdes, o foco do país está em reformas estruturais. No entanto, o maximalista Max Kaiser contesta essa versão, alegando que El Salvador segue comprando BTC diariamente. A contradição reacende o debate sobre a influência do FMI na política econômica salvadorenha. Por Gustavo Bertolucci, do Livecoins. Michel Lopes, conhecido como Michel P2P, teve 2 contas bancárias encerradas em menos de 48 horas. Ele acredita que o golpe do estorno via Pix, utilizando o mecanismo especial de devolução, tem prejudicado os vendedores de Bitcoin. Mesmo com relações positivas com os bancos, um único pedido de estorno fez sua conta ser encerrada. O P2P afirma que esse tipo de golpe tem sido frequente e denuncia a falta de transparência bancária. Ele já acionou o Banco Central, mas não espera reverter a situação. Por Gustavo Bertolucci, do Livecoins. O estado do Arizona aprovou projetos de lei que permitem a criação de uma reserva estratégica de Bitcoin e ativos digitais. A proposta autoriza o tesoureiro a investir até 10% das reservas públicas em criptoativos. Se sancionado pela governadora, o Arizona será o primeiro estado dos Estados Unidos a institucionalizar o Bitcoin como parte de suas finanças. A medida segue uma tendência crescente em estados como New Hampshire e vem ganhando força em meio a mudanças econômicas globais e desconfiança nas moedas tradicionais. Por Carlos Schwab, do BitNotícias. A BlackRock anunciou uma nova classe de ações digitais para seu fundo Treasury Trust de 150 bilhões de dólares, utilizando tecnologia blockchain do BNY Mellon. As chamadas ações DLT não contêm criptomoedas, mas espelham registros de propriedade na blockchain. O movimento é visto como um passo firme em direção à tokenização de ativos no sistema financeiro tradicional. O CEO Larry Fink alertou que, sem controle da dívida, os Estados Unidos podem perder o domínio econômico global para ativos como o Bitcoin. Por Sam Reynolds, do CoinDesk. Confira os links das matérias na descrição ou no comentário fixado. Proteja seus investimentos com uma hard wallet. Recomendo a OneKey. Obrigado por assistir até o fim. Se curtiu, inscreva-se para não perder as atualizações de segunda a sexta. Nos vemos na próxima.